dia! Hoje é sexta-feira maravilhosa! Estamos aqui no 30. Não é no 12. Bom dia, porque essa semana, gente, tá difícil aguentar ela. Nossa, tá vendo? A gente vem animada, né? Vem com alto astral aqui pra dentro do estúdio. A pessoa vem falar isso da Bom gente. dia, bom dia, bom dia. Elogia Silvinha. ela falando que ela tá linda, loira, plena. Tá vendo? É isso que a gente ganha. É. Desculpa, amiguinha. Bom dia, Verônica. Tudo Bom bem? dia. Vou mudar meu jeito com você. Hoje nós estamos aqui com um convidado, que é a primeira vez que tá vindo aqui no Papo Calcinha. Sim, e assim, assunto novo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vai pedir a volta dele. Eu fiquei impressionada com o assunto, assim, porque eu acho que a gente nunca... a gente nunca falou sobre esse assunto no programa. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Edson Evangelista Marques. Ele é ginecologista e obstetra aqui na cidade de Rio Verde, especialista em fertilização in vitro e congelamento de óvulos. É isso mesmo, doutor? Bom dia. Bom dia. Prazer estar com vocês. Programa muito conhecido, né? Muita abertura, né? Em todo o Centro-Oeste e até nacionalmente. Olha, estamos obrigada. contentes de estar com vocês, né? Um assunto interessante, realmente. Muita coisa pra gente falar hoje. Muitas novidades. Muito, vai ser pequeno esse programa. Eu também acho que o senhor vai ter que voltar depois de novo. Mas vamos lá, vamos começar aqui, doutor. Eu queria que o senhor contasse pra nós e pros nossos ouvintes um pouquinho da sua história, né? O senhor é daqui de Rio Verde, onde o senhor se formou, por que o senhor escolheu essa especialidade? Conta pra gente um pouquinho, doutor. Muito bem, eu sou rioverdense, né? Nasci, me criei por aqui mesmo. E fiquei muitos anos fora, fazendo faculdade, né? Me formei em Minas Gerais. E aí eu fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia. Na época, né, os estágios levaram a essa questão da ginecologia e obstetrícia, principalmente da obstetrícia, do nascimento, de partos, de vida, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E aí eu fiz, né, a especialização em Governador Valadares. E aí fizemos 3 anos de especialização e depois viemos estudando um pouquinho mais, fazendo outras especializações, né, na área de ensino superior, né, onde fui professor por muitos anos, universitário. A gente tem pós-graduação em vigilância sanitária, administração hospitalar, várias outras, né, e por último agora na Santa Casa de São Paulo, sobre reprodução humana e infertilidade do casal. Olha. E eu acho que esse assunto é o que tá, assim, ganhando um novo espaço, né? Porque antes todo mundo tinha um pouco de preconceito. Mas hoje, os casais que são inférteis ou que têm alguma dificuldade, já acham isso um novo caminho, né? Exatamente. Então, olha só. A nossa sociedade, culturalmente, ela modificou-se, né? Então, hoje a mulher, ela busca mais o mercado de trabalho, né? Isso é uma modificação sociológica mesmo, né? E com essa modificação, acaba que as mulheres, elas têm filho um pouco mais tarde, né? E aí, com isso, a gente começou a ter algumas questões de infertilidade, né? Devido a várias questões. Inclusive, falando na parte de infertilidade, né? Só pra gente entender aqui o que é infertilidade. A Organização Mundial de Saúde, ela fala para nós que é a incapacidade de um casal, estando sem anticoncepcional, tentando gestar durante 1 ano, né? E eles não conseguem. Então, aí sim, a gente pode falar em infertilidade. Então tem que ser um ano. Tem que ser um ano. Tempo, e né? outra coisa que me chamou a atenção quando o senhor falou agora aqui, foi a questão do casal. Né? O casal. Porque muita gente fala assim, infertilidade. A mulher é infértil. Né? E não fala que às vezes, algumas vezes, né? Pode que o homem também, né? Seja. Então é do casal. Exatamente. Então, assim, eu falei de 1 ano, mas mulheres, às vezes, com algum problema, né? Que é já conhecido, né? Em ovários, né? Nas tubas uterinas. Aí antecipa um pouquinho essa investigação, né? Só pra ficar bem certinho aí. Mas a investigação é sempre do casal, né? Às vezes nós tínhamos em alguns pontos a mulher, ela nessa ânsia, na busca, né, de ser mamãe, e ela ia fazer a busca só, às vezes buscava tudo que tinha, né, de possível e tudo normal. Aí você vai lá no homem,
aí às vezes está alterado ali o sêmen. Então essa investigação, ela se inicia, ela não pode ser iniciada somente com a mulher. Ela se inicia com o casal, né? Essa parte faz toda a diferença. Nós precisamos do gameta masculino, né? Do espermatozoide, nós precisamos do óvulo para que haja bebê. Embora os homens sejam mais resistentes, né? Embora sejam mais resistentes. Sim, eles são mais resistentes a isso. Eles não querem ser infértil, já jogando a culpa pra cima da mulher. Doutor, então, o senhor falou sobre a infertilidade, né? E agora eu gostaria de saber como é que é o processo do congelamento de óvulos. Quem pode fazer o congelamento de óvulos? Quem procura? E o senhor falou assim, né? Que hoje em dia, atualmente, muitas mulheres preferem fazer uma gravidez tardia, né? Então, daí procura essa técnica de congelamento de óvulos. Isso aí. Então, funciona da seguinte maneira. Hoje nós temos que trabalhar muito o congelamento de óvulos, né? Na sociedade. Porque é o seguinte, não sei se vocês sabiam, mas a mulher, né, ela nasce com uma quantidade de óvulos. Não, e aí, né, vem desde a barriga, desde a geração, os óvulos são gerados, né? Em torno aí de 2 milhões, até 1,5 milhão, né? Um número assim, um pouco indefinido. Então, quando a criança nasce, ela nasce ali mais ou menos com 1 milhão de óvulos. Não, esses dias eu fiquei chocada com isso. O Dr. Márcio esteve aqui, mandar um abraço pra ele. E falando pra nós isso, dos óvulos. Que a mulher, ela é desde a barriga, ela já tem os óvulos. E o homem não, né? Até nisso, gente, nós estamos com desvantagem. Mas o trem tá bem. A mulher, ela tem cerca de 400 ciclos durante a vida. Cerca, tá? Sim. De 400 ciclos. Em cada ciclo a gente vai liberar um óvulo. É isso, doutor? É assim, é feito para liberar um óvulo maduro. Mas são perdidos milhares nesse momento. Então, a cada ciclo são perdidos vários óvulos. Então, é por isso que é importante manter a questão da saúde, atividade física, alimentação, trabalhar a síndrome metabólica, né? Obesidade, para que a gente consiga preservar esses óvulos, né? Além das outras questões da saúde. Então, esses óvulos, eles vão envelhecendo, né? Então, quando a mulher chega por volta de 35 anos de idade, há um decaimento do número de óvulos. Né? Gente, eu só tenho mais 4 anos para arrumar outro neném. Eu acho que já passou da minha época, viu? Tô com 43 já. E a gente não só fala em decaimento, né? Uma diminuição desses óvulos, quando a gente fala também na questão da qualidade. Né? Então, qualidade é tudo, né? Na verdade, é tudo. Então, 35 anos de idade é uma idade. Por que eu falo 35? Porque a partir daí os próprios protocolos começam a considerar as mães como idade materna avançada. Então, né, acima de 35 anos a gente precisa ter um cuidado especial. Então, a mulher hoje tem buscado o mercado de trabalho, tem buscado atividades, né, tem buscado realizações pessoais, profissionais, né, estudos. E com isso, a maternidade ela fica adiada, né? E se, por exemplo, chegou ali 33, 34 anos, né? A gente recomenda aí até 37, no máximo 38 anos, esse congelamento, dá para fazer depois? Dá, mas é melhor um pouco antes. Você tem óvulos mais saudáveis, né? E aí, quando a gente fala em saudáveis, a gente tá falando de precaver síndromes, né? Síndromes de Down e outras mais que podem acometer a partir de uma certa idade, né? E é isso. Então, assim, a partir... Então, tô com 34 anos, 35 anos. Eu não tenho pensamento nesse momento de ter filhos, né? Então, é um momento, tá, fundamental para congelamento de óvulos, né? Para você guardar esses óvulos. Doutor, e aí? Quanto tempo que eu posso guardar esses óvulos? Daqui a pouco a gente fala nisso, né? Mas esse é o momento. Outras situações, tratamento de câncer, né? Então, vai tratar um câncer, seja ele qual for, né? A cada sessão de câncer, né, das terapias, a mulher perde 5, 6 ciclos, em média. Né? Então, é muito, né? E cada tratamento aí são de 6 a 10 sessões, pelo menos. Então,
a gente tem Mulheres essas questões. com endometriose também tem, né? Podem estar congelando, né? Pelo fato da dificuldade de engravidar, doutor? Endometriose, ela reduz em até 60% a chance de gestar, de engravidar. Então, nossa, 60% é alto, hein, doutor? Até 60%. Tem tratamentos, tem algumas coisas que a gente pode fazer para otimizar, melhorar, né, esses índices. Mas uma mulher sem tratamento, né, até 60%. Então, endometrioses, às vezes algum problema ovariano, tem que passar por alguma cirurgia, né? Então, todos esses fatores são muito importantes. Minha mãe teve menopausa precoce, né? Então, isso é um fato a se pensar, tá? Então, se a sua mãe teve menopausa precoce, você tem mais chances de ter também. Então, vamos aí antecipar genético, né, essa doutor? questão para um congelamento de óvulos ou vitrificação. Doutor, e quais são as possíveis dificuldades assim de uma mulher para engravidar? Bom, nós temos aí várias dificuldades, né? Nós temos questões hormonais. Então, a mulher pode ter problemas de tireoides, por exemplo, às vezes maltratada, né? Não tratada adequadamente. Nós podemos ter aí prolactina alterada, né? A própria síndrome metabólica, a obesidade, ela atrapalha um pouco. Uso de esteroides, anabolizantes, né? Uso de algumas medicações. Às vezes, a mulher ela pode ter um problema imunológico, né? Que ela pode ter problema para engravidar. Ela pode ter problema, às vezes, não para engravidar, mas para segurar também essa gravidez, que a gente fala de trombofilias, Sim. que também a gente trabalha muito nessa área, e aí eu acho que fica um capítulo à parte. Desculpa te interromper o senhor, eu até esqueci de falar, o senhor é especialista em gravidez de alto risco também, né, doutor? Sim, a gente trabalha com gravidez de alto risco, né? Pré-eclâmpsias, trombofilias, todas, né, hipertensões arteriais, hipertiroidismos. A gente trata também, atua nesse ramo também. Então, todos os nossos ouvintes, gente, que tem essa procura, você vai procurar o médico certo. Doutor Edson Evangelista. Doutor Edson. Doutor, eu quero fazer uma pergunta da questão do congelamento dos óvulos, né? Como que é feito esse procedimento? A mulher, ela precisa se preparar antes? Ela tem que fazer um exame? Eu quero que o senhor explique um pouquinho para nós e para os nossos ouvintes sobre o congelamento dos óvulos. Certo. Então, assim, tendo um profissional mais próximo de você, por exemplo, a gente aqui, né? É muito mais fácil fazer isso. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa é nós fazermos exames gerais, saber como está a sua saúde, né? Como está a saúde, tem alguma coisa pra gente revisar, tem que cuidar de alguma questão metabólica. Depois disso, nós precisamos de fazer uma avaliação da reserva ovariana, né? O que é essa avaliação da reserva ovariana? Saber quantos óvulos ela tem, na verdade, né? A gente não quantifica assim, mas saber se essa quantidade está suficiente, tá? Se é possível fazer essa retirada de óvulos, se essa reserva ovariana está ok. Aí nós temos exames laboratoriais que nós podemos fazer. Quanto mais cedo, melhor, doutor? Quanto mais cedo, melhor. Sim. Então, assim, a mulher que quer adiar essa gravidez, quanto mais cedo ela fazer esse congelamento, é melhor por causa dos óvulos saudáveis. Saudáveis, jovens, com menos chances de síndromes. Então, suponhamos que a mulher colhe os óvulos dela com 30 anos de idade e aí ela buscou a carreira profissional e tal, trabalho, enfim, alguma coisa, e ela resolveu engravidar com 50 anos de idade. E aí, pode engravidar com 50 anos? A Cláudia Raia Pode, foi a prova Cláudia viva Raia. agora, né? Pode engravidar com 50 anos. E aí, o que é feito, né? Então, aí esses óvulos, eles ficam congelados. Então, e aí, quando os óvulos dela tá na idade de 30 anos. Exatamente isso. Os óvulos delas estão preservados, criopreservados. E isso é muito importante. Tá? E então já entra a outra pergunta. Não, então peraí, mas então os da Cláudia Raia estavam congelados, doutor Edson? Então, isso aí. Tá bom, então. Primeira questão é que, assim, a mulher após os 40 anos reduz muito, né? Nós temos muitas chances de problemas nos óvulos e tal. Então, assim,
paira-se uma dúvida, e essa dúvida não é só minha, né? É na então sociedade médica, na região, em São Paulo, em toda a região. Não foi exposto, não foi falado. A gente não sabe se são delas esses óvulos, isso não foi exposto. Então tem muita coisa aí pra gente conversar, tá bom? Mas a questão é que tinha óvulos lá e ela conseguiu engravidar e tá beleza, tá tudo certo. Então, agora, a outra pergunta que eu ia fazer, a Silvia já me interrompeu, né? Que ela é custosa. É porque eu gosto de falar. Então, e quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? Olha, isso tudo é uma coisa muito nova. Então, nós temos, assim, 15 anos de vitrificação, de congelamento. Então a gente um pouco mais que isso, né? Mas assim, a experiência hoje médica, ela é entre 10 e 15 anos, tá? Então assim, há mais tempo que se faz isso, mas a experiência de descongelamento, né, e saúde com esses ovos descongelados são entre 10 e 15 anos. Quando a gente fala em criopreservação, a gente fala tipo um prazo de validade, então, doutor? Tipo um prazo de validade. Porque aí começa a perder a qualidade. Sim. Né? Então, a gente tem uma boa qualidade com mais ou menos essa idade. Né? Depois disso, começa isso em um bom laboratório. Tá? Isso é muito importante. O sêmen, né, no homem já é um pouco mais. A gente já tem histórico aí de 25, 22 anos. Isso já tem vários relatos de sêmen congelado um pouco Peraí, depois. então, o senhor também faz congelamento de sêmen? Então, isso fica a parte do laboratório. A gente trabalha com a parte feminina, mas mas a gente precisa saber disso. Tem a possibilidade também, né? A gente precisa do sêmen, né, do espermatozoide pra ter neném. Então a gente tem que conhecer sobre isso. Antes disso, eu quero fazer uma perguntinha aqui. Não, senhora, eu que vou fazer. Antes de entrar nesse novo assunto, as mulheres que já fizeram laqueaduras, às vezes arrumou um novo parceiro, um novo companheiro, se arrependeram e querem ter um novo bebê, elas podem fazer essa fertilização? Então, podem sim, tá? Então, a fertilização in vitro, né? A gente entrando aí na fertilização, ela consiste na retirada dos óvulos, e aí nós vamos colher os espermatozoides, né? E vai haver uma fecundação, tá? Que ela é uma fecundação que a gente fala que é in vitro, no laboratório. E aí nós temos o embrião. Então nós temos o óvulo e agora nós temos o embrião. E esse embrião, né? Ele vai ser implantado no útero, tá? Com melhores chances e tudo. Inclusive, nós temos aí até testes que nós podemos fazer testes genéticos, tá? E a gente exclui aí várias síndromes, que chama PGTA, pra gente melhorar, né? Diminuir riscos de abortos, diminuir problemas sindrômicos e etc. Interessante o senhor falar isso, porque eu tava lendo e vi, né, nos meus estudos aqui, e vi e me surpreendeu. Através do congelamento do embrião, não sei se é do embrião ou do óvulo, pode ser detectada várias doenças, então, doutor, também? Podem ser detectadas muitas doenças, né? Sim. Nesse momento, a gente sabe até o sexo da criança, do embriãozinho ali, né? Sério, doutor? Só que a legislação brasileira não autoriza falar. Não permite a gente falar assim, eu quero um menino, então você vai implantar um menino. Então não existe essa permissão, tá? Sim. Mas a gente usa essa questão do sexo, por quê? Porque nós temos doenças que são ligadas à mulher, então ligadas ao X, que a gente fala. Tem doenças que são ligadas ao Y. Então, às vezes a gente seleciona um do sexo masculino ou feminino, aí a legislação permite, dependendo por conta de doenças, né? Então isso aí já é permitido. Gente, então tá muito moderno, né? Muito moderno. E a gente tem a fertilização, que é colocar eles ali, encontrar, e nós temos a ICSI, né? Que é um tipo de fertilização que você vai encontrar o melhor óvulo com o melhor espermatozoide. Você vai fazê-los encontrar e uma fecundação, pra gente melhorar aí, né, essas percentagens. Até foi bom o senhor falar disso, porque então não existe nenhuma diferença entre uma gravidez de um óvulo congelado e um óvulo fresco, doutor. As duas têm sucesso, é isso? Então, as duas têm sucesso, né? A gente tem a questão
planejamento e tudo mais, né? É claro, assim, não sei se vocês sabem, mas assim, um homem e uma mulher tentando engravidar durante um ano, no final de um ano eles têm 80% de chance de engravidar. Então, se você pegar esses 80% e dividir por 12 meses, né, nós temos aí uma percentagem mensal pequena, sem um planejamento. Sim. Então, quando há, por exemplo, uma fertilização in vitro, né, e vai ser implantado aí, né, vai ser transferido esse embrião, a gente aumenta muito essas chances. Doutor, e outra coisa, Silvelena, calma, amiga, respira. Nossa senhora, eu estou outra deitando. coisa, a maioria das fertilizações, porque a gente ouve muito falar, todo mundo fala assim, mas eu tenho muito medo de fazer as fertilizações pra vir 2 ou 3, porque a maioria dos casos pode acontecer, né? Ou não. Ou a pessoa escolheu. Então, só voltando atrás, então é possível fazer, né, termos uma gestação com pacientes com laqueaduras, Sim. tá? É possível termos, às vezes, com endometriose. A paciente tem uma obstrução das tubas uterinas, né? É possível a gente fazer exames, né? Tentar aí desobstruir para ter essa gestação, né? Ou também, às vezes, até tirar as trompas, porque essas trompas podem dificultar, tá? Mas é possível, né, essa gestação dessa forma, tá bom? Bom, quanto à pergunta, o que você tinha perguntado? Da gestação, porque na maioria das fertilizações a gente ouve falar que vem gêmeos, vem trigêmeos, vem mais de um bebê. Isso é muito importante. Então, assim, a legislação brasileira, ela fala, né, antes não tinha, o limitador era um pouco diferente, mas nós temos uma quantidade que nós podemos colocar de embriões, tá? Então, por exemplo, 35 anos de idade, né? Recomenda-se a inserção de 2 embriões, né? Por questões da idade. Então, mais que 35 anos de idade, às vezes recomenda-se mais do que 2 embriões. Mas, doutor, eu não quero ter gêmeos. A gente sabe que gemelar, trigemelar é uma gestação de altíssimo risco, né? Aumenta muito os riscos para a mulher. E eu quero ter um neném. Então, podemos colocar um embrião só? Sim, pode colocar um embrião só para a gente diminuir esse risco. Correndo o risco dele não fecundar, né? A gente tem uma chance de fecundação, né? Que varia aí de 50% a 60%, a depender da idade. Em um bom laboratório, com um bom profissional, né, sendo bem monitorizado. Então, esse risco não é 100%, né? Existem aí vários fatores, então, mas a gente tem sim. Mas, nesse caso, embriões também podem se dividir, e a gente pode ter aí gestações gemelares, trigemelares, etc. Doutor, então existe diferença entre congelamento embrionário e congelamento de óvulos? Isso, então, o óvulo, só a mulher vai ao laboratório e congela o óvulo dela. Sim. E aí esse óvulo, um dia, quando ela falasse, não, agora eu vou ter filhos. Aí o esposo dela, né, o parceiro dela, que seja, vai até o laboratório também, vai haver um descongelamento dos óvulos e esses óvulos serão fecundados e nessa fecundação, né, de forma in vitro, eles se tornarão embriões. Então, isso que o senhor falou agora, essa conceituação, é a fertilização in vitro. É isso, doutor? Isso é fertilização in vitro. Aí vai pegar esse embrião, né? E ali por volta do D3, do terceiro dia ou do quinto dia, ele vai ser transferido, né? À mulher. E agora existe uma diferença muito grande que é importante falarmos. Que em relação ao congelamento. Doutor, eu achei interessante o assunto, mas e aí? Eu congelo óvulos ou congelo embrião? Embriões, né? isso Porque mesmo. o embrião ele já está fecundado pelo meu namorado, meu esposo e tal, enfim. O que acontece? Se você pretende agora mais próximo, eu acho que o ideal é congelar embriões, porque aí já fica o embrião prontinho, fecundado, né, guardado ali. E lembrando que o congelamento de embriões, ele tem uma duração menor, tá? Então, há uma recomendação para preservar a qualidade dele, né, de 3, 4 anos, não mais que isso. Então, tem que ser uma coisa mais decidida, né? Mais decidida. Resolvida. Outra coisa, e daqui a 4, 5 anos, e se a pessoa se separar
do companheiro, que ela tem os embriões lá fecundados lá no laboratório. Como fazer? E aí, descarta esses óvulos? Então, esses embriões, como que faz? Esse embrião é uma vida. Uhum. Né? E aí, como é que faz? Juridicamente, o homem é o pai e a mulher é a mãe. Uhum. E aí, como é que a gente vai resolver essa situação? Precisa de autorização dos dois, então. Precisa de autorizações dos dois. Aí a gente fala... É quase um aborto, então, se você descartar, doutor. Então, aí entra questões religiosas, religiosas, jurídicas, né? Por isso que eu... Mas assim, a gente tem hoje bancos de doação de óvulos, né? Então, graças a Deus, nós temos muitos programas. Então, tem mulheres que têm muitos óvulos que elas doam para outras mulheres de forma anônima, né? Inclusive, isso entra muito aí na questão, uma questão jurídica LGBT também. E tal, né? De casais homoafetivos, né? Exatamente. E assim... tem essa doação, pode haver a doação de embrião, porque tem casais, às vezes, com mais idades, que desejam esse embrião. Né? Mas então, eu tava lendo, doutor, que a mulher não pode doar os óvulos, não sei se eu tô certa ou errada, mas para pessoas da família. É isso? Ou o que eu falei tá errado? É assim... tem que ser anônimo. A doação, ela precisa ser anônima. Tá? Ela precisa ser anônima. E aí, existe... uma legislação um pouco diferente para a questão homoafetiva e existe também uma legislação um pouco diferente para as mulheres que têm problemas uterinos e aí ela não tem útero ou o útero dela não pode gerar por algum motivo. Sim. E aí nós temos o que a gente chama de útero de substituição, tá? Então o que é útero de substituição? O que é, doutor? É uma mulher que vai gerar o filho da outra. Entendi. Tá? É a barriga de aluguel. Essa questão de aluguel é porque ela não pode ser paga, sim, né? Sim. Aí a gente não usa esse termo. Tá? Mas o pessoal, a população usa. Entende isso? Tá, então ela vai gerar, né, um filho. E neste caso, né, pode haver um óvulo, né, daquela parte da família até o 4º grau. Então, primas, né, tias, pode haver ali uma doação para aquela... É o que eu falei, pode haver a doação para alguém da família, mas tem que ser até o 4º grau. É isso, até o 4º grau, isso. Tá. Se ela tiver problema, né, e não puder engravidar, tem que ter um útero de substituição. Agora, se ela tem o útero dela funciona, mas os óvulos dela não estão saudáveis... Aí ela precisa receber essa doação anônima de outra pessoa, tá bom? Doutor, quais são as chances de engravidar com um óvulo criopreservado ou o vitrificado? Certo. Criopreservado ou vitrificado é a mesma coisa. Explica pra gente, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, a criopreservação, na verdade, ela é o ato de você manter, né? Tecidos preservados por tempo maior. Isso é a criopreservação. Sim. Né? E então, assim, vitrificação é o termo que a gente usa para congelamento de óvulos. Na verdade, a gente não fala óvulos congelados. A gente usa muito porque a população usa, né? Mas a gente usa o óvulo vitrificado. Tá. Uma amiga minha, que eu conversei com uma amiga minha, né, sobre esse tema. Não sou eu, doutora, eu já tenho dois. Não, é verdade. Amigas, né? É a Maria Helena, ela pediu pra perguntar, porque eu falei, nossa, vai o doutor Edson Evangelista, né, lá no programa e vai falar sobre o congelamento de ovos. E ela sonha em ser mãe, né? Ela pediu ainda até pra eu escrever aqui a pergunta. Ela sonha em ser mãe, mas ainda não tem um companheiro. Então, existe alguma coisa que ela pode fazer agora, que ela tá com 30 anos, pra ajudar ela a engravidar no futuro? Muito bem. Se ela não tem um companheiro, Beijo, Maria Helena. Se ela não tem um planejamento, né? Ela não sabe ainda a data, o príncipe encantado ainda não chegou, né? O que a gente recomenda? A gente recomenda vitrificar, congelar os óvulos, né? Ou se às vezes ela tem, né? Porque até 35 anos ela pode aguardar, né? 35, 37 anos dá para aguardar. Mas quanto antes, melhor, porque a gente diminui riscos, conforme falamos, né? Sim. De síndromes genéticas, de uma série de problemas, de abortamentos. Então, é muito importante esse planejamento. Então, a minha recomendação para ela seria vitrificar óvulos. E a gente não vai entrar aqui nesse quesito de valores, né? Mas, assim,
é muito mais barato do que a gente imagina. Isso que eu ia perguntar. A gente pensa que é um negócio do outro mundo. Porque, tá? mas Não é. assim, hoje tá muito mais acessível. Hoje tá mais acessível, né? Porque mas muito mais. Antes tava difícil, todo mundo falava que gastava muito dinheiro pra isso. Hoje está muito mais acessível, a gente tem programas né, para a gente beneficiar, até porque são procedimentos que às vezes o SUS não tem cobertura, né? Então a gente hoje tem vários tipos de programas que a gente pode beneficiar. Tem programas que a paciente ela pode também ser uma doadora e ela recebe algum desconto naquele tratamento por ser doadora. Para ajudar outras pessoas também, né? Uma questão mais solidária. Mas isso é se ela quiser, tem que ser muito espontâneo. Isso é muito conversado com os psicólogos, com tudo da clínica. É verdade, né? porque você querendo ou não, você está fazendo um filho para outra pessoa, né? Exato. A gente pensa assim. Exatamente. Dr. Edson, o medo da infertilidade afeta muitos casais, né? Principalmente quando a mulher se dedica, né, aos estudos e à correria, né? A carreira, né? Antes de pensar na gravidez. E eu queria saber o seguinte: como a paciente pode descobrir se é infértil e por quais razões é difícil engravidar depois dos 40? Muito bem. Então, assim, eu acho que a primeira questão é cuidar da saúde, tratar com o seu ginecologista, né? Fazer exames rotineiros, saber como está a evolução ovariana, às vezes fazer uma contagem de folículos, né? Em algum momento da vida, se ela desejar, tem exames que conseguimos fazer para saber a reserva ovariana, né? Mas essa busca por um profissional da área reprodutiva, que trabalha com reprodução, é muito importante para ter essa avaliação, né? É um pouco diferente da avaliação rotineira, porque ela é uma avaliação mais específica. E também um esposo, né, o marido, é importante também esse pensamento. Então, e falando em marido, só as mulheres são inférteis, doutor? Qual que é o diagnóstico de infertilidade, né? Que é da mulher, assim, e do homem, né? Como que é feito? E o homem, até qual idade ele consegue ser pai? Então, o diagnóstico também é para os homens. Tem várias situações que acometem os homens. Então, a gente tem doenças como varicocele, hidrocele, né? Que são doenças testiculares, né, que são tratadas pelo urologista, né? Nós temos também a questão da vasectomia. Então, pacientes vasectomizados, eles podem fazer reversão de vasectomia. Ou tem situações que podem fazer punção direto no testículo, tá? Nós temos situações, por exemplo, de criptorquidismo, tá? Hoje acontece menos, né? Por causa que tem sido mais examinado, mais visto. Mas é quando ali na bolsa escrotal, né? O testículo, ele não desce para a bolsa. Ele fica em cima, né? Então, as mamães, quando têm filhos, né, homens, têm que avaliar ali o testículo, se estão tópicos presentes. A pediatria, ela faz sempre essa avaliação, né, para que não dê problemas futuramente, até outros mais graves, né? A gente tem problemas genéticos, né? Temos síndromes, nós temos aí obstrução de tubos seminíferos. Então, a gente tem várias situações e tem muitas que são revertidas também. Então, essa avaliação masculina, ela é muito importante e ela é feita através de um exame que chama espermograma. O espermograma, ele visualiza quantidade, concentração, qualidade, espermatozoides móveis, imóveis, todas as questões, né? E aí, lembrando que na fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, afeta muito assim, o uso de drogas, tabagismo, né? Tem situações que afetam também a fertilidade, que faz parte aí da investigação. Sim. Existem tratamentos para infertilidade? Já te cortei, pá. Existe tratamento para infertilidade, aqui, viu, gente? Doutor Edson? Existem tratamentos para infertilidade, né? Então, masculina pode ser feito punção, né? Tem espermatozoides que podem ser tratados. No caso da mulher, a própria fertilização in vitro é um tratamento para fertilidade, né? E a gente tem um campo muito maior de ovodoação, né? No caso de uma mulher não poder, os óvulos dela não estarem sadios, receber óvulos de outras.
E a gente tem um monte de coisas aí que nem conseguimos discutir ainda. O Dr. Edson vai ter que voltar. Nosso tempo tá acabando. Mas eu quero que antes da gente dar tchau aqui pros nossos ouvintes e pro senhor, que agregou muito no nosso programa hoje. Obrigado. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais sobre esse assunto de congelamento de óvulos e tratamento de fertilidade, doutor. Muito bem. Então, assim, eu acho que a maternidade tardia, ela deve ser alvo de debates, né, no meio familiar, né, na família mesmo. Debater, que a gente fala, conversar. E é necessário um planejamento reprodutivo, né, para haver esses entendimentos. Sim. Né? E também buscar assistência. Se você aí tá há mais de um ano, por exemplo, não consegue engravidar, buscar um profissional, né, para uma ajuda nesse sentido, porque existem muitas formas de ajudá-las. Doutor Edson, e para os nossos ouvintes que estão escutando aqui o programa, aonde que pode te encontrar? Tem Instagram, tem telefone? Quem que quer correr para lá agora para saber sobre congelamento de óvulos, passa aqui seus contatos, doutor, por favor. Perfeito. Olha, atendo na Núcleo, 4º andar, tá? Que fica ali próximo ao Hospital Santa Terezinha. O telefone é 9610-0019, né? Vai falar com a Patrícia ou a Carol. E o Instagram... Pode mandar um direct também? Pode mandar um direct. Dr. Edson Marques. Edson Marques. Isso, arroba doutor. Arroba DR, né? dr.edson Marques. Isso mesmo. Eu pesquisei. Isso. A Paty me passou já, viu? Doutor, muito obrigada, doutor Edson Evangelista. Foi um prazer perfeito tê-la o programa, aqui. tá? Adoramos esse assunto. Já temos outros assuntos em mente. Isso, e pode voltar mais vezes, tá? Perfeito, vamos combinar de voltar. Muito elegantes aqui, as meninas, né? Verônica, loiríssima, né? Viu? Loira, plena. E eu falante demais, né, doutor? Verdade. Eu não paro de falar, desculpa, a Silvia viu, é um doutor? pouco mais ansiosa, né, Silvia? Eu sou meio agitadinha, né? Sobrevivemos até o final, deu tudo certo. Sim. Obrigada, doutor Edson. Abraço, Obrigadão. até mais, Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom Um ótimo final de semana e um ótimo feriado pra todos. Um Curta beijão. bastante. Até segunda.